Alô, amigos, não se ofenda, o Brasil não é um país sério. Le Brésil n'est pas un pays sérieux. Não importa quem pronunciou a frase. Foi o presidente da França, General de Gaulle? Ou o embaixador do Brasil na França em 1963, mal entendido pelo correspondente do Jornal do Brasil, em Paris, ao fazer um comentário sobre a Guerra da Lagosta? Seja quem foi, a frase voltou à atualidade e está circulando agora pelo mundo afora, nas mais diversas versões de cada país, do original francês, traduzido em português. O Brasil não é um país sério. Mas antes, não se esqueça de compartilhar este vídeo YouTube com seus amigos, de curtir e principalmente de se inscrever nesse canal. É uma maneira de nos dar força para prosseguirmos com esses comentários que estamos fazendo. Já temos meia centena de comentários que vocês têm visto e que vocês têm acompanhado. Mas vamos continuar. Entretanto, não precisamos ir lá fora para verificar a atual falta de seriedade do governo brasileiro atual e de alguns órgãos federais do Poder Legislativo, Senado e Câmara incluídos. Nesta altura, depois das manifestações promovidas pelas organizações e partidos apoiadores do presidente Bolsonaro, ficou evidente um desrespeito flagrante às regras básicas da democracia brasileira estabelecidas na Constituição de 1988. Se não vejamos, uma das principais palavras de ordem nos comícios eleitorais, embora ainda não autorizados por lei, nos comícios eleitorais de Bolsonaro, era e é a intervenção militar. Ora, em situações normais, como a do Brasil de hoje, não existe qualquer problema maior capaz de justificar uma intervenção militar. Começa que isso nem é democrático. Começa que isso é um desrespeito às nossas instituições. Não existe uma situação de caos, de rebelião ou de insurreição capaz de justificar uma intervenção militar, ou um pedido de estado de sítio, ou de qualquer tipo de intervenção pelo presidente. Em todo caso, um pedido desse tipo, embora possa ser feito pelo presidente Bolsonaro, teria de se enquadrar dentro da legalidade prevista na Constituição e de ser aprovado em regime de urgência, 48 horas, digamos, pela Câmara Federal e pelo Senado, cuja competência inclui aprovar, mas igualmente a de suspender esse tipo de intervenção. Bolsonaro não é um monarca, não é um rei, não é ainda o ditador que ele quer ser. Não pode provocar intervenção militar, como vive dizendo. Porém, os manifestantes fantasiados de verde e amarelo lá no 1º de maio não pediam intervenção federal, mas uma intervenção militar, que na linguagem direta, ou que na linguagem mais direta, significa golpe. Ou seja, manifestavam-se em favor de uma intervenção direta do poder presidencial com as Forças Armadas para ter o fechamento de todo tipo de poder legislativo resultante de eleições gerais, no caso
câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais, a Câmara Federal e o Senado Federal, mais o fechamento de todo o Poder Judiciário, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Mas digamos que ocorra ou que queira se fazer uma intervenção, o detentor do Poder Federal ou do comando das Forças Armadas responsável por esse tipo de intervenção já não é um presidente normal. Ele se transforma num ditador. Um ditador para governar, nomeia pessoas de sua confiança como interventores, acabando assim com o regime democrático vigente. Ou seja, você não vota mais para vereador, deputado, senador, o que seja, é o presidente ditador quem nomeia ou quem ele quer. Isso é como funciona, basicamente, uma ditadura, consequente de uma intervenção militar, de um golpe, como se vive falando por aí. Esqueceram-se ou fazem de conta ter esquecido já ter sido decidido pela Justiça Eleitoral a manutenção do voto eletrônico, por ser seguro e confiável. Sempre foi seguro e confiável. Em outras palavras, se Bolsonaro for reeleito, tudo bem com o voto eletrônico, não? Ok? Se perder, como começa a ficar evidente que vai perder, terá havido fraude. E Bolsonaro, à maneira de Donald Trump nos Estados Unidos, incitará seus apoiadores à desordem para provocar a intervenção militar ou golpe. E caso alguns resistam, convocará seus seguidores para a luta armada. O que é isso? Mas pensem bem, se você que está me ouvindo é bolsonarista, um golpe significa luta, mortes, choques, famílias que perdem filhos, esposos. Não é brincadeira. Decidir que se apoia um golpe ou uma intervenção armada, militar, é uma loucura. Nós somos um país de paz. Nós temos que defender a paz. Qualquer tipo de guerra, veja o que está acontecendo na Ucrânia, é horrível. As pessoas morrem bestamente. As crianças ficam órfãs, as mulheres ficam viúvas. Vamos impedir isso no Brasil? O que é isso, pessoal bolsonarista? Não continuem a curtir essa ideia de que vão dar um golpe. Cartazes empunhados, e não só no 1º de maio, como nessas manifestações do Bolsonaro, pedem sempre o fechamento do STF numa repetição do que se já queria fazer no dia 7 de setembro em Brasília. Esse é também o tema preferido do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, o delinquente, aquele que foi condenado por suas incitações à violência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, perdoado depois pelo presidente Bolsonaro. O fechamento do STF faz parte do programa previsto pelos golpistas no caso de se consumar o golpe com intervenção militar. Nessa enumeração da falta de seriedade nos órgãos governamentais brasileiros, deve-se incluir também o poder religioso, agora infiltrado e fazendo parte da estrutura política do Brasil. Dizendo-se seguidores do Evangelho, os pastores evangélicos, da chamada bancada da Bíblia, agem contra os preceitos cristãos e estão
contra a condenação do deputado agitador, delinquente antidemocrata Daniel Silveira, e demonstrando total falta de seriedade, criticaram o voto do pastor ministro do STF, André Mendonça, contrário à violência. Quando eu falo em pastores evangélicos, de uma maneira geral, não me esqueço que existe uma minoria de pastores evangélicos, como o pastor Henrique Vieira, que são corretos e que querem aplicar os preceitos bíblicos de paz e de respeito. Mas os outros pastores, pelo menos os que eu conheço, Silas Malafaia, Edir Macedo, Cláudio Duarte, são todos pelo golpe. São todos golpistas, são todos pela transformação do Brasil num caos. Diante disso, um democrata estrangeiro perguntaria: mas no Brasil se pode atacar a Constituição, convocar reuniões de massa para se organizar a destruição da democracia, convocar os militares para um golpe contra as instituições? No Brasil se pode usar a Bíblia e o púlpito das igrejas para defender o golpe, a intervenção militar, contra a democracia, contra o próprio Evangelho? Não existem órgãos encarregados de proteger e zelar pelo respeito da Constituição e pelo respeito da democracia contra seus detratores? As igrejas evangélicas não têm um poder central que critique, que puna os pastores que são pelo golpe? Existem, sim. Responderíamos. Existe a Procuradoria-Geral da República, a Justiça Eleitoral e os deputados e senadores, todos eles, em função, mas completamente omissos, ineficazes, incapazes de aplicar a lei em defesa da democracia, quando não é o caso de estarem mancomunados para provocar o golpe. Mas que fazer? Que fazer, eu pergunto? Como dizia De Gaulle, e devem dizer também Macron e o Biden nos Estados Unidos, o Brasil não é um país sério. Se você chegou até aqui, é porque gostou. Então me faz um favor, inscreva-se nesse canal para podermos prosseguir com essas análises. E também compartilhe e divulgue entre seus amigos. Até a próxima, até o próximo vídeo.